A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 23 de março de 2024, iniciando o final de semana, quero compartilhar o meu devocional. Antes disso, compartilhe meus vídeos para quem você acha que precisa ouvir, inscreva-se no meu canal e comente se possível. A palavra de hoje encontra-se no livro de Provérbios 4:18, que diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O livro de Provérbios, ele também é um livro atribuído a Salomão, que é um livro de sabedoria. É um livro onde as palavras, os versículos são conselhos do céu para a nossa vida. E Salomão aqui nesse provérbio ele diz: o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais e nos leva na claridade do dia. A palavra de Deus, ela realmente nos dá a direção correta, nos leva para a luz, para a claridade, para onde nós enxergamos melhor, onde nós avaliamos o mundo de forma mais correta, onde nos dá entendimento e discernimento. Qual é o caminho que você está seguindo? É um caminho sob a palavra de Deus, onde leva você para a direção da vida eterna, da salvação, de uma vida saudável, ou é um caminho que te leva para as trevas, que te leva para distante do Senhor, distante de Deus? Nós temos o direito de escolher. Deus nos dá esse direito. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela demonstra com grande sabedoria qual caminho devemos seguir. Mas você e eu temos a opção de rejeitar essa palavra e querer fazer um caminho totalmente diferente. Para onde que você está indo? Onde você acha que você vai chegar? Olha para os locais que você está trilhando, que você frequenta, as pessoas que você convive, os ambientes que são para o seu lazer, para o seu entretenimento. São ambientes, são pessoas, são locais que te aproximam de Deus, que te levam para a claridade, para a luz, ou são locais e pessoas que te leva para longe de Deus, que te leva para a escuridão? Responde para você mesmo. Se a sua resposta é que você vai para um caminho de trevas, longe da palavra do Senhor, longe de Deus, eu creio que Deus está hoje te dando a oportunidade de repensar nas suas escolhas, nas suas atitudes, e você ir para um caminho mais perto do Senhor Jesus. Muitas vezes, esses ambientes, essas pessoas, até te traz uma sensação de prazer, de alegria momentânea, mas Deus, Ele quer que a sua alegria, que a sua paz e o seu prazer não dure poucas horas, como é o prazer que o mundo te oferece. Deus, Ele quer te levar por uma alegria que vai para além da eternidade. Pense nisso. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós somos tridimensionais, que nós somos corpo, alma e espírito. E Deus, Ele nos dá a oportunidade de nós cuidarmos do nosso corpo, de nós cuidarmos da nossa alma e da nossa vida espiritual. Enquanto estamos aqui, a responsabilidade acaba sendo 100% nossa, pois todas as nossas escolhas vão refletir diretamente na qualidade do nosso corpo, na qualidade da nossa alma e do nosso espírito. Reflita nisso. Tem muitos cristãos que cuida muito da alma, do espírito, da ambiência que frequenta, dos locais que frequenta, mas não liga para a sua carne, não se preocupa com o seu corpo.
O que eu quero dizer? Há vícios em comidas que não são saudáveis, hábitos que não são saudáveis, não cuida do corpo, não vai ao médico, não tem uma boa alimentação, não pratica atividade física, não se preocupa com o peso e com a aparência e acha que isso é algo terciário, quaternário, de importância na nossa vida. Mas Jesus, ele também se preocupa com o nosso corpo, com os nossos hábitos. Ele também quer que nós tenhamos saúde e qualidade de vida. Até porque a orientação do Senhor é que nós levemos o Evangelho, a palavra de salvação e de vida eterna a todas as pessoas que pudermos levar. Se nós não cuidamos do nosso corpo, nós não temos vitalidade e saúde para fazer o ID de Jesus. Pois quando ficamos adoecidos, muitas vezes não podemos frequentar nem a igreja, nem o culto do Senhor, nem prestar culto ao Senhor. Pense nisso. Nós precisamos entrar pelo caminho de luz, mas nós não podemos morrer no meio desse caminho de luz. Deus, ele dá a oportunidade para escolhermos o caminho do justo, percorrermos esse caminho, como Salomão descreve, o caminho do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, nós entramos no caminho da luz, mas nós temos que percorrer esse caminho até chegar na claridade plena do dia. Muitas vezes estamos nesse caminho, mas não cuidamos da nossa vida de forma de acordo. Não cuidamos da nossa alma, não cuidamos do nosso corpo e desanimamos, adoecemos e não conseguimos alcançar a claridade. Precisamos cuidar, escolher o caminho certo, mas também cuidar de tudo que Deus nos deu, do nosso corpo, da nossa saúde emocional, da nossa alma, da nossa saúde mental e do espiritual. Irmãos, te convido hoje para entrar nesse caminho de luz, aproximar cada vez mais de Jesus e da palavra do Senhor. Faça uma limpeza. Se a sua resposta ao meu questionamento é que o ambiente, as pessoas que você convive, te leva por um caminho distante da luz, faça uma limpeza. Comece a mudar. Comece a meditar na palavra do Senhor. Se você está ouvindo meu vídeo, é porque Jesus escolheu você. Jesus te elegeu para ter um relacionamento com você e para te dar vida em abundância, alegria, paz, algo que transcende o entendimento humano. A meditação de hoje diz: a palavra de Deus é luz e nos traz conforto e direção. Conforto. Talvez no meio desse devocional você está dizendo: por que a doutora também está falando de cuidado com o corpo? Dessa tridimensionalidade para percorrer o caminho. É porque a palavra do Senhor, ela tem a função de nos trazer luz, paz, alegria, conforto e direção. E quando cuidamos de nós conseguimos ter uma vida mais confortável, com mais saúde, mais disposição e menos doença. Talvez você não conhece a palavra de Deus a fundo, mas a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até nos Evangelhos e nas Epístolas, elas nos ensinam a cuidar do nosso corpo integralmente. Dicas de alimentação, de jejum, que cada vez mais a ciência confirma o quanto é saudável o modo vivendos que Jesus nos ensina. Pense nisso. Escolha o caminho de luz.
e escolha percorrer este caminho da forma mais adequada, mais confortável, mais saudável e mais divina possível. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 3, terceiro capítulo do Evangelho de Jesus. E eu quero compartilhar uma passagem tremenda, que está entre os versículos 17 até o versículo 20, que diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões a João. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o teu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de se curvar e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Glória a Deus. Essa palavra fala sobre o profeta João Batista. João Batista foi o maior profeta segundo Jesus. E ele foi o profeta mencionado pelo profeta Isaías no Antigo Testamento, que dizia que viria antes do Messias um grande homem que prepararia o caminho e anunciava a vinda do Senhor. João, ele foi um profeta muito diferenciado. Ele vivia de acordo com a palavra do Senhor. Ele era judeu e ele pregava sobre o arrependimento. Ele trazia uma palavra muito dura para todas as pessoas daquela época que viviam uma vida de pecado e longe dos caminhos do Senhor. As pessoas, a multidão, ela respeitava João, inclusive até os sacerdotes respeitavam porque tinha medo da ira do povo, e todos ouviam a palavra de João e tinha muito temor, porque era uma palavra de retidão e um convite ao arrependimento. E em nenhum momento João, como ele estava fazendo o propósito de Deus, muitos achavam que ele poderia ser o Messias, mas ele sempre deixou bem claro que ele não era o Messias, mas que o Messias havia de vir. E João, ele era uma pessoa sincera, onde ele pregava o arrependimento, levantava as atitudes pecadoras e erradas das pessoas, sem nenhuma cerimônia. Então, muitas pessoas, principalmente os poderosos, começaram a ter raiva de João. Não gostava do que ele pregava, pois ele falava a verdade. Quando ele falou a verdade sobre o rei
daquela época sobre Herodes, que era o rei de Jerusalém, e ele tinha roubado a mulher do seu irmão, ele casou com a sua cunhada, e João a todo momento levantava este pecado e falava: arrependa-se, arrependam-se. Herodias e Herodes ficaram irados e prenderam João, onde ele foi morto na prisão por ordem de Herodias. Irmãos, nós sabemos que ninguém suporta a verdade. Hoje, no mundo de hoje, mesmo no Brasil, nós vemos o quanto a palavra de Deus incomoda as pessoas. Nós temos hoje um governo que tem uma ideologia que traça um caminho totalmente contrário da palavra do Senhor. Defende causas que a palavra do Senhor abomina, como aborto, ideologia de gênero, a favor de bandeiras totalmente contrárias ao que prega o cristianismo. E nós sabemos o quanto que essas pessoas que levantam essa bandeira e que lutam para aprovar essas atrocidades odeiam o cristianismo. Pois a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é confrontadora. E toda vez que confronta e vai contra as trevas se levanta contra os homens e as mulheres de Deus. Mas o profeta João, ele é um grande exemplo a ser seguido, onde mesmo que quando corremos riscos de perdas, até de vida, risco de morte, nós precisamos estar totalmente alinhados à palavra do Senhor. Precisamos sim ter sabedoria, cuidarmos de nós, preservar a nossa vida a todo custo para fazer o ID de Jesus, falar com responsabilidade, mas não podemos abrir mão da verdade que Deus prega, mesmo que muitas vezes pessoas se sintam ofendidas. Nós nunca podemos ofender as pessoas de forma gratuita, ser sábios, falar com amor, mas jamais fugir da palavra de Deus, ir contra a palavra de Deus, para agradar homens. Precisamos agradar a Deus, precisamos sempre falar a verdade, sempre impor a palavra do Senhor e não abrir mão. João, mesmo sem tendo risco de prisão, ele hora nenhuma voltou atrás das palavras que ele dizia, pois ele tinha uma pregação de arrependimento, de conexão com Deus, para todo o povo daquela época, anunciando e preparando o caminho para Jesus. Que meditação maravilhosa! Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa abrir caminhos, abrir novos horizontes para todos que me escutam. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.